Todo dia de segunda a sexta, almoço com o Luiz, um vídeo novo para você, sempre por volta do meio-dia. E é o seguinte, o pessoal me mandou algumas dúvidas lá no meu Instagram, quem não segue ainda comece a seguir, e eu vou retirar essas dúvidas aqui, conversar sobre esses assuntos com os senhores, tá certo? Olha só, a Gabriela, ela mandou o seguinte: acha bom revisar conteúdo visto na semana para passar para outro conteúdo? Olha só, Gabriela, a revisão, né? Você estudou um conteúdo, você tem que revisar ele sempre. Se você está com essa ideia na sua mente, né, de fazer uma revisão por semana, estudei um conteúdo e vou revisar ele uma vez, escolher um dia na semana e revisar uma vez, isso é muito pouco, tá? Você tem que ter uma estratégia de gerenciamento de revisões, né? É aquele lance da revisão espaçada. Quem estuda para concurso público tem que fazer revisão espaçada. Quanto mais revisões você fizer de um mesmo conteúdo, maior a chance daquela informação entrar na sua memória permanente, né? Na sua memória de longo prazo. Porque quem está estudando para concurso público, ele vai fazer uma prova dentro de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, né? Então, não pode ser um estudo como a gente fazia no colégio, que fazia uma revisão ou estudava de véspera, né? Tem que ter muita revisão. Então, sugiro que use o Anki, né? Uma vez por dia você separa para fazer revisões espaçadas no Anki. Ou então, faz uma planilha de controle, né? Uma planilha de controle de revisão espaçada. 24 horas, 7 dias, 15 dias, 1 mês, 60 dias, 90 dias, 120 dias, né? Mas tem que fazer uma série de revisões. Então eu acho péssima essa estratégia de separar um dia na semana para revisar tudo que estudou ao longo da semana. Isso é ruim, né? É ruim. Tem que revisar com consistência e com bastante frequência. Então se organizem para fazer várias revisões e lembrando que a revisão ela deve ser rápida. Fazer questões, por exemplo, já é um jeito de revisar, né? O importante é que você tenha contato novamente com aquela informação num prazo mais curto, né? 7 dias, 1 semana é tempo demais. Próxima pergunta, o Manuel Ramos fala o seguinte: acredita em aumento de cargos na PRF caso mude o governo? Vamos lá, Manuel. Para responder a sua pergunta, a gente tem que tratar aqui da reestruturação, né? A reestruturação foi prometida pelo atual governo, foi prometida pela PRF. O governo atual alega que, em razão da pandemia e diversos fatores externos, não pôde cumprir a promessa de reestruturar, né? Já tinha lá a verba separada pelo Congresso Nacional de 1,7 bilhões e iríamos ter a reestruturação tanto da PF quanto da PRF. Então essa reestruturação não aconteceu no governo atual. E para o próximo governo, o que acontece? Bom, para o próximo governo a gente já tem, o Congresso Nacional já estabeleceu, né, tá escrito lá, a reserva de valores para reestruturar as carreiras policiais da União. PF, PRF e DPEM, né? Polícia Penal Federal. Então, a gente já tem essa reserva, né, e esse mandamento, digamos assim, do Congresso Nacional. Independentemente de qual seja o governo, a gente já tem isso no papel, né, pelo Congresso Nacional, dizendo que vai ter verba para reestruturar as carreiras dessas polícias da União, né? Então, se o governo atual se reeleger, beleza, o Congresso já fez a parte dele. Se vier outro governo, também o Congresso já vai ter feito a parte dele. Na reestruturação está previsto aumento de cargos, né? Aumento de cargos em torno de 4.000 vagas a mais para policial rodoviário federal, tá certo? Outra dúvida aqui: há chances de um extensivo do QB presencial no futuro? Não, meu amigo, não. O QB, né, até pela nossa metodologia de utilizar aplicativo, né, o Anki para revisões espaçadas, a disponibilidade da videoaula, de você poder pausar, né, e escrever e fazer resumos, é um caminho sem volta, né? Então não vejo um modelo presencial como algo bom, né? A gente tem aí simulados, a gente faz tudo isso à distância, simulado, correção de redação. Então tudo que teria presencialmente, a gente acaba tendo online e de uma forma muito melhor, né? Sistema de tira dúvidas, né? Tudo isso a gente tem no online. A única coisa que a gente pensa aí no futuro é ter eventos, né? Por exemplo, nossos simulados são feitos de forma online.
Quem sabe no futuro a gente não faz, né, próximo da prova, com o edital já aberto, talvez a gente faça simulados presenciais em algumas capitais, né? Inclusive comentem aí o que vocês acham dessa ideia, né? Para dar aquela ideia, né, de realmente, pô, eu tô aqui numa prova, eu tô aqui num simulado, né? Então temos essa ideia, né? Quem sabe rola no futuro. Mais uma dúvida aqui do Vinícius. Planeja fazer simulados mensais também para a PF, como acontece com a PRF? Explicando, o QB a gente tem o extensivo Black. No extensivo Black, né, ele é focado na PRF, a gente tem lá, todo final de mês, um simulado com correção de redação. Em breve nós vamos ter também preparação para a PF. E sim, a gente tem previsão de ter simulados para a PF, agora a gente não definiu ainda qual vai ser a periodicidade dos simulados para a PF. Se vão ser mensais, como é com a PRF, ou se vai ter um espaçamento maior. Ainda vamos definir isso, Vinícius. Com quanto tempo de estudos começo a fazer simulados? Cara, para mim, né, se você sabe lidar, né, consegue lidar com o fato de ir mal, faz desde o início, né? Faz desde o início, porque fazendo simulado você já está estudando, né? Está aprendendo o jeito que as questões são cobradas, está entendendo ali quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos. Então, fazer simulado é muito interessante desde o início. A questão é, você vai lidar bem com isso? Pô, primeiro simulado, fiz lá 10 pontos líquidos. Ah, vou ficar chateado? Não, não tem que ficar chateado porque você está começando agora, né? Então, tudo depende, né? Se você vai ter amadurecimento para lidar com um desempenho ruim. Pô, se você ficar muito chateado, estudou um mês e foi mal no simulado, tem que ir mal mesmo, né? Com um mês de preparação, espera-se que você vá mal. Agora, pô, eu não me sinto bem, mesmo que seja só um mês, não me sinto bem em ir mal. Então, beleza, dá um tempinho, espera aí pelo menos uns 3 meses de preparação, que você consiga cobrir aí as principais matérias, tipo português, CTB e alguma outra jurídica, né? Que você já consiga aí brigar por 50, 60 questões. Uns 3 meses aí parece um tempo adequado. Mas a minha recomendação é que você comece a treinar com simulados desde o início. Vai colocando metas, né? Ah, primeiro simulado, se eu não sair no negativo, já tá ótimo. Ah, segundo simulado a meta é 10 pontos. Terceiro simulado, bom, a meta agora já é 20 pontos. E assim vai, né? Vai subindo as metas até o ponto que a sua meta seja fazer 100 pontos líquidos. E aí, quando você chegar nesse estágio, a vaga é sua e não tem concorrente que vai tirar a sua aprovação. Por hoje é só, amanhã estamos de volta, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau!